A verdadeira fé é a fé ativa. Nós somos salvos pela graça de Deus através da fé, mas a fé sem obras é morta. A fé real é fé viva, fé que se mostra de maneira muito prática. Em suma, a fé opera. Os frutos da fé, os resultados que a fé produz na vida do crente, esses frutos são boas obras. Quando confiamos no Senhor Jesus Cristo, quando nos submetemos ao seu senhorio, somos feitos novos. A parte de Cristo, somos naturalmente rebeldes contra Deus e vivemos de bom grado em conformidade com essa natureza. Deus é soberano, mas os pecadores não regenerados nunca são forçados a fazer algo que não querem fazer. Portanto, quando os incrédulos não regenerados vivem em pecado e amam viver em pecado, não fazem isso simplesmente porque não tem outra opção, mas porque querem. Mas como membros do povo de Deus, em Cristo nós somos transformados de pessoas prontas e dispostas a pecar voluntariamente, ansiosamente, a pessoas que agora estão prontas, dispostas e aptas a servir a Deus. Antigamente não era possível fazer uma única coisa boa, mas agora somos capazes de realizar obras que procedem da boa raiz da fé. Obras que são boas e aceitáveis aos olhos de Deus, uma vez que todas são santificadas por sua graça. Vemos que esta fé verdadeira, operada no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo, regenera-o e torna-o um novo homem. Faz com que viva uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Por isso, não é verdade que essa fé justificadora o torna indiferente para viver uma vida santa e boa. Ao contrário, sem ela, ninguém jamais poderia fazer nada por amor a Deus, mas somente por amor a si mesmo ou por medo da condenação. É, portanto, impossível que essa fé santa seja inoperante no homem, porque não falamos de uma fé vã, mas da que a Escritura chama de a fé que atua pelo amor. Esta fé leva o homem a exercitar as obras que Deus ordenou em sua palavra. As boas obras, que procedem da boa raiz da fé, são boas e aceitáveis à vista de Deus, porque são todas santificadas pela sua graça. Apesar disso, elas não cooperam para a nossa justificação, porque é pela fé em Cristo que somos justificados, antes mesmo de fazermos quaisquer boas obras. De outro modo, essas obras não poderiam ser boas, assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. Pense nisso. Além de Cristo e da obra renovadora do Espírito Santo, nós somos absoluta e completamente incapazes de fazer qualquer bem. Mas em Cristo nós podemos fazer coisas que são boas e aceitáveis aos olhos de Deus. Portanto, existem tais coisas que nós chamamos de boas obras, e nós podemos fazê-las. E, obviamente, nenhuma dessas obras seria perfeita. Sempre temos motivos mistos em tudo o que fazemos. Nada do que nós fazemos é intocado pelo pecado. Mas nossas obras imperfeitas são aceitáveis e boas aos olhos de Deus, porque Deus nos vê como nós estamos em união com seu Filho, Jesus Cristo. E é essa realidade em que nós devemos nos alegrar. Se você considerar no nível pessoal o que lhe dá mais prazer nessa vida, prazer real, prazer duradouro, não é pecado, com certeza.
O pecado pode conceder prazeres momentâneos, sim. Um sentimento que desaparece rapidamente. Mas, em última análise, o pecado nunca satisfaz. Por isso, nós podemos ter tão facilmente escravizados pelo pecado, por nossos desejos pecaminosos, por nossas concupiscências. Eclesiastes 1:8 diz: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. E é exatamente assim que acontece com o pecado. O pecado nunca pode realmente satisfazer. Sempre haverá necessidade de mais. Nunca será suficiente. Pecar para encontrar prazer é como beber água salgada para saciar sua sede. Não vai funcionar e, de fato, só vai piorar a situação. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E quanto mais você peca, mais você tem que pecar. Como Paulo fala sobre a vida dos ímpios em Efésios 4:19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então, sem Cristo, nós somos escravos do pecado. Nós voluntariamente entramos nessa posição. Nós dizemos ao pecado: aqui estou, leve-me, sou seu, pode me receber. E quando nos apresentamos como escravos de impureza e pecado, esse pecado apenas leva a mais pecado e mais pecado. Uma amostra de pecado leva ao desejo do mais pecado e nós entramos num ciclo vicioso. Que o fruto de fazer essas coisas é a morte. O pecado tem consequências negativas nessa vida e uma vida de pecado leva ao desastre por toda a eternidade. Mas quando nós temos fé, somos libertados da escravidão ao pecado e nos tornamos escravos da obediência, que leva à justiça. Estamos sempre servindo alguém ou algo. Mas agora, em vez de apresentar nossos membros como escravos do pecado, apresentamos os membros dos nossos corpos como escravos da justiça. E assim crescemos em santidade, em piedade. E quando nós temos fé, a verdadeira fé, podemos viver de uma maneira que realmente proporciona prazer. Prazer real, prazer duradouro. Porque nossos desejos se alinham à vontade de Deus. E foi para isso que Ele nos criou. Fazer o bem nos dá prazer. Prazer real, porque dá prazer ao nosso Deus. Fazer o bem, todas as coisas boas que podemos fazer, é motivo de alegria. Porque antes de tudo são aceitáveis aos olhos de Deus, porque são santificadas por sua graça. E segundo, porque são dons de Deus para nós. As boas obras que nós fazemos são obras que Deus preparou, que Ele faz através de nós. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Isso significa que as boas obras nunca podem servir como um meio de ganhar algo de Deus. De fato, somente aumentam nossa dívida com Deus, ironicamente. Mas essa realidade é libertadora. Isso significa que não precisamos trabalhar cada vez mais,
tentando fazer o suficiente para obter a aprovação de Deus, que seria simplesmente uma vida fútil, uma vida cheia de frustração. Porque não importa o quanto façamos, nunca será suficiente. Mas as boas obras que nós fazemos são frutos da fé que Deus operou em nós. Deus nos escolheu para realizar essas boas obras, honra e privilégio dado a nós por Deus, para que possamos nos alegrar e ser levados a servi-lo com mais diligência, porque em sua grande misericórdia, Ele nos escolheu para cumprir seus propósitos para a sua glória.